Olá, meu nome é Marcelo Corrêa e eu sou educador cultural da Fábrica de Cultura de Sapopemba. E nós estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas no período de workshop e o nosso assunto de hoje é mercado de trabalho. Ao longo das aulas desse mês, nós falamos muito sobre carreira profissional e como projetar essa carreira, o que fazer, onde estudar, e hoje nós vamos falar de mercado de trabalho. Esse assunto, ele é muito complexo, então é óbvio que num vídeo de 10 minutos a gente não vai conseguir falar tudo sobre isso. Bom, mas vamos lá. Mercado de trabalho. O que você precisa saber sobre mercado de trabalho? Você precisa sempre trabalhar com pesquisa, e com pesquisa escrita, pesquisa real, tá bom? A gente tem vários mecanismos de pesquisas digitais, mas lembra que eu falei desde a primeira aula, eu quero saber como está o mercado de trabalho, eu tenho que procurar um profissional da área. Quando nós falamos lá na primeira aula, para descobrir como é o trabalho, o que eu preciso fazer para desenvolver uma atividade ou procurar ser um profissional, no caso do mercado de trabalho agora, eu aconselho vocês a procurarem vários profissionais da mesma área, que trabalham em lugares diferentes. Por quê? Porque o mercado de trabalho, quando você olha do ponto de vista nu e cru, no mercado de trabalho, você consegue lidar só com dados. Então, em determinada época, em determinado momento, havia muita procura por tal profissional e agora essa procura caiu, ou no futuro tende a cair, ou tende a aumentar e assim por diante. Essa pesquisa ela é muito importante, deve ser levantada. Então você tem a sua profissão, que você já escolheu, e você então irá conversar com diversos profissionais da área para perguntar como era a profissão quando ele começou a estudar o mercado de trabalho, como era ao longo da sua formação, como era o mercado de trabalho quando esse profissional começou a trabalhar, como é agora e o que ele acha que será no futuro. Olha quantas etapas com um único profissional. E você vai fazer isso com vários profissionais da mesma área, mas que trabalham em lugares diferentes, em instituições diferentes. Com isso, você consegue um parâmetro do mercado de trabalho da sua profissão. Mas tem um ponto muito importante que deve ser levado em consideração. E aí, isso é muito pessoal. Numa mesma profissão, você vai encontrar um profissional naquela área que vai dizer assim para você: o trabalho é muito difícil, o salário é pouco, é muito candidato para pouca vaga, eu sempre tenho muita dificuldade de arrumar um bom emprego, um bom lugar, etc, etc. E você, em contrapartida, encontrará profissionais na mesma área, na mesma profissão, que sempre será muito disputado por várias empresas. O profissional não fica desempregado nunca. E quando ele está empregado, tem gente sempre ligando e querendo tirar ele de onde ele está para levar para um lugar melhor, para levar para um outro lugar. E aí os dois trabalham na mesma área. Então você vai perceber que o mercado de trabalho está lá. Ele é um estado de coisas. Mas a visão de dois profissionais olhando para o mesmo mercado de trabalho podem ser completamente diferentes. Por isso que eu falei, conversa com vários profissionais. E aí nos cabe a seguinte questão: por que isso acontece? Por que um profissional tem tanta dificuldade de se colocar no mercado de trabalho e outro profissional da mesma área está sempre sendo disputado pelas empresas? Consegue os melhores cargos e as melhores vagas. No meu ponto de vista, eu acredito que esteja ligado, desde a primeira aula que nós falamos, sobre a escolha, e na segunda aula, quando nós falamos sobre a preparação, a formação. É claro que um profissional que tem um currículo melhor, que foi muito melhor preparado, elaborado e cumprido, ele terá uma precedência em comparação com um profissional que às vezes tem um currículo meio bagunçado, estudou aqui, fez um curso pela metade, aí fez um outro curso pequeno ali, aí tem um outro curso aqui, e todos não têm o mesmo segmento, não têm uma mesma continuação,
às vezes nem se complementam. Então é claro que a empresa, quando ela olha o currículo desses profissionais, ela vai comparar. Poxa, esse aqui sabe o que quer. Desde que ele começou a estudar, né, ele fez tal curso, se preparou, fez cursos de línguas, cursos técnicos, cursos complementares, né, cursos regulares. Então, isso já é uma diferença. Então, currículo, com certeza, faz essa diferença. Outra questão muito importante, quando nós falamos sobre ética e profissionalismo. Só o currículo também não te salva, não te coloca no mercado de trabalho. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que é assim: o currículo, o diploma, ele abre portas para você, mas não mantém elas abertas. Quem vai manter a porta aberta é você, com sua ética, com o seu profissionalismo, com a sua competência, com a sua responsabilidade, com o seu foco no trabalho. Tá bom? Então, às vezes a gente olha os profissionais e encontra essa situação. Então, cabe a você, agora, que está pensando em exercer tal profissão, se balizar por aquele caminho que você acha melhor, né? Poxa, se um fala tão mal, o outro fala tão bem, eu vou comparar isso. E vou olhar, tentar olhar para esse mercado de trabalho com essas duas visões. E depois com a minha, com base nas minhas pesquisas, com base no meu jeito de ser, de pensar, com base no meu propósito de futuro profissional, e aí sim eu vou poder decidir, tá bom? Mas sempre, olha o que eu falo desde a primeira aula: dados, levante dados, faça pesquisa, converse com profissionais da área, converse com quem importa. Não vai atrás do disse-me-disse, não vai atrás só de dados de internet, de pesquisas virtuais, que agregam, mas não devem embasar nunca a sua decisão, tá bom? E aí nós vivemos um período hoje, especificamente, mais conturbado ainda, que é a pandemia, né, por causa do coronavírus, que tem causado esse isolamento social e decorrente disso, né, dessa pandemia, várias coisas foram afetadas. E dentre elas, obviamente, a economia de praticamente quase todos os países do mundo e, consequentemente, o mercado de trabalho. Isso é muito ruim para o mercado de trabalho? Ruim é da questão da doença e da quebra da economia. Mas isso é ruim para todas as profissões? Não, não. Algumas profissões, nessa época de pandemia, e a gente pode fazer um prospecto já para pós-pandemia, muitas vão permanecer exatamente como estavam antes da pandemia. Algumas serão potencializadas, né, já estão sendo e serão mais ainda potencializadas, e outras entrarão em queda e algumas até desaparecerão. Então, depois de tudo isso que nós falamos, ainda tem essa questão, né, de pós-pandemia. Você precisa, nesse momento, se você já está em curso, né, na sua caminhada profissional, se você está pensando em começar agora, isso precisa ser levado em consideração. Isso sim você também consegue levantar conversando com pessoas da área, né, e analisando o próprio mercado de trabalho. Por exemplo, né, a pessoa que trabalhava só com redes sociais, ela tinha um público. Nessa época de pandemia, muitos duplicaram, triplicaram, exponencialmente o seu público. Por quê? Porque as pessoas, por não poderem sair de casa, obviamente, passaram a estar muito mais presentes nas redes sociais, né? Já que fisicamente ele não poderia estar presente, então essas redes sociais e essas visitas se ampliaram muito. Depois da pandemia, isso vai continuar como está? Não, mas provavelmente não volte a ser como era. Muitas pessoas que foram para as redes sociais, que descobriram mercados de trabalho, meios de comunicação, modos de trabalhar ou de oferecer o seu produto nas redes sociais, com certeza, depois que voltar ao trabalho totalmente físico, ainda permanecerá uma parcela grande nas redes sociais. E aí eu pergunto,
E a profissão que você escolheu? Vamos pensar num professor de instrumento, né? Que é o meu caso. Sou um professor de instrumento, entre outras coisas, na área da música, também exerço a função de educador cultural como professor de instrumento. É óbvio que durante a pandemia, muita gente que fazia curso de música presencial passou a fazer um curso EAD, um curso online, um curso à distância de música, né? Então, o mercado de trabalho com relação aos clientes, aos aprendizes, aos alunos melhorou muito. Em contrapartida, o número de professores oferecendo trabalho nas redes sociais aumentaram exponencialmente e igualmente o número de alunos. Então, se você tinha, por exemplo, um professor de saxofone para 10 alunos, agora você vai ter 100 alunos, mas você vai ter de repente 20, 30, 40 professores de saxofone que davam aulas em escolas físicas e que, por consequência da pandemia, passaram aí para as redes sociais oferecer o seu trabalho. Depois da pandemia, isso vai se restabelecer de uma outra maneira? Com certeza. Muitos vão voltar para suas aulas físicas e vão deixar as redes sociais. Outros não vão voltar para as aulas físicas e vão continuar nas redes sociais. E outros vão dividir isso de maneira diferente. Então, cabe a você fazer uma análise da sua profissão, daquilo que você escolheu. Como será o mundo depois da pandemia? Quando as coisas começarem a se normalizar, como isso vai se restabelecer? Então, esse é um trabalho de pesquisa mais complexo. Para isso, eu aconselho que vocês conversem também, tanto nas redes sociais, quanto pessoalmente, se você conseguir, com cientistas sociais, né? Pessoas que trabalham com a sociedade do ponto de vista, não seria a palavra certa assistencialista, mas do ponto de vista positivo dessa palavra. Não uma assistência como uma muleta, mas uma assistência social de verdade, psicológica, uma assistência social educacional, né? Uma assistência social de aconselhamento, de direcionamento, né? Converse com profissionais dessa área que eles vão poder dizer para você de uma maneira mais profunda sobre os caminhos que a sociedade vinha tomando e como isso tem se modificado diante da tal situação. E aí você pode ir colhendo alguns dados para imaginar, né, pensar, projetar como essa profissão que você pensa em desenvolver ou já está trilhando a sua formação pode se apresentar pós-pandemia. E como eu disse, quando você sabe onde você quer chegar e você sabe onde você está, o caminho é muito mais seguro, até para você fazer mudanças. Se eu estou trilhando aqui, lembra da viagem? Eu sei onde eu vou chegar, decidi, eu estou fazendo uma viagem. Chegou aqui, eu sabia certinho onde eu ia. Chegou aqui, caiu uma barreira, não posso mais continuar nessa estrada. Mas eu sei onde eu quero chegar, então eu vou me informar aonde tem um desvio, onde tem um outro trajeto que eu posso fazer para escapar daquela barreira e retomar ali na frente o meu caminho novamente, tá bom? Não é que quando você faz um plano, né, um planejamento, não vai haver percalços no caminho. Tá aí a pandemia para dizer que sim, que vai haver percalços no caminho. Esse e outros que a gente não pode prever, que podem aparecer tanto na sociedade como na sua própria vida pessoal. Mas se você sabe, tem certeza do seu objetivo que você quer, você conseguirá contornar essas situações e com certeza, embasado em todo esse conhecimento, essas dicas, essas orientações na sua pesquisa pessoal, você conseguirá sempre tomar a melhor decisão. Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês e até uma próxima aula. Muito obrigado.